Clubinho de Férias! O segredo da cor branca. Oi, crianças, vocês já estão aí! Que legal! Hoje a gente estava tão animado que as minhas amigas vieram até mais cedo! Sejam bem-vindos! Vamos cantar, meninas? Vamos! Chama o papai, chama a mamãe, os amiguinhos, chama todo mundo pra vir cantar com a gente. Hoje é um dia diferente, né, meninas? Sim. O nosso cenário está diferente, eu estou vestindo uma roupa branca, nosso cenário tem cores brancas. Por que será, meninas? Por quê, tia Andressa? O quê? É mais um segredo da nossa melancia, gente! Vamos descobrir daqui a pouco? Mas antes de descobrir, nós vamos cantar! Vamos lá, todo mundo bem animado! Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, venham outra vez. Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, venham outra vez. Nós estamos aqui bem animados e já cantamos, mas agora nós vamos fazer uma coisa muito especial, que nós sempre fazemos no nosso clubinho, né, meninas? Que é o quê? Falar com o nosso Deus, o nosso Papai do Céu. Então eu quero convidar vocês para fecharem os olhinhos, para que a gente possa se concentrar nesse momento para falar com o Senhor. E eu quero convidar nesse momento a tia Cássia para estar falando com o nosso Deus. Bom estar aqui com vocês. Mais um domingo. Vamos orar? Verdade, vamos orar. Vamos. Senhor Deus, muito obrigada porque estamos aqui. Queremos te agradecer por cada criança que está do outro lado da telinha, que parou esse momento para ouvir do Senhor, ouvir a tua palavra e aprender mais de ti. Abençoa, Senhor, o coraçãozinho de cada uma delas, do papai, da mamãe, e que a tua palavra, Deus, esteja chegando no coraçãozinho delas. Abençoa esse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. E não senta não, porque agora vem o que, meninas? O nosso louvor! Vamos louvar o Senhor! Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora a salvo está. Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salvo assim. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora
nosso Deus, né, meninas? Agora eu quero falar para vocês sentarem, pra gente se acalmar um pouquinho, pra gente começar a aprender uma coisa nova, que é mais um segredo mais um pedacinho do segredo da melancia. E nós vamos aprender um versículo. Tá todo mundo com Bíblia aí? Sim! Ó, vou dar só um segundinho, porque eu sei que você aí ainda deve estar sem a sua Bíblia, não é verdade? Então eu vou esperar só um pouquinho. Vamos contar até 5, que aí eles vão pegar a Bíblia. 1, 2, 3, 4, 5! Todo mundo com a Bíblia na mão. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 1. O livro de João, vocês sabem onde fica o livro de João? Sim! Mas será que os nossos amiguinhos em casa sabem também? Então é melhor contar pra eles, né? Olha, crianças, o livro de João fica na Bíblia, no Novo Testamento. A nossa Bíblia, ela tem 2 testamentos. Então, o texto que a gente vai ler fica no Segundo Testamento, no Novo Testamento, e ele é um evangelho. Evangelho é as boas novas que nós aprendemos sobre o Senhor Jesus. E o livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz bem assim, olha: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vocês estão lembrados que nós já vimos a página amarela, que era da flor, que falava sobre o amor do nosso Deus, falava sobre o céu, falava sobre quem é o nosso Deus. E depois nós aprendemos sobre o pecado, a semente da melancia, que representa o pecado. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio para salvar a gente dos nossos pecados. E hoje nós vamos ver a cor branca da melancia, que representa que quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ele limpou o nosso coração. Ele tirou de nós, todo o pecado. E agora eu vou contar melhor para vocês essa história. Vamos lá? Todo mundo bem quietinho, atento à história. 2 pessoas estavam andando pela estrada empoeirada, sentindo-se muito desanimadas. Eram 2 seguidores do Senhor Jesus. Eles tinham ouvido Jesus falar enquanto ele ensinava as multidões. Talvez tivessem até visto alguns de seus milagres, mas agora Jesus tinha morrido. É possível que estivessem entre aqueles que ficaram observando a dolorosa morte dele na cruz. Naquela manhã, eles ouviram falar que algumas mulheres, que também eram seguidoras de Jesus, tinham estado no túmulo. A grande pedra tinha sido removida da entrada e as mulheres afirmaram que os anjos haviam aparecido, dizendo que Jesus estava vivo. Enquanto continuavam a andar os 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, eles conversavam baixinho, tentando compreender tudo o que tinha acontecido. Foi então que um estranho aproximou-se deles e começou a caminhar ao seu lado. Ele perguntou sobre o que eles falavam. Um dos homens, chamado Cleopas, disse ao estranho: "Você deve ser o único em Jerusalém que não soube do que aconteceu." E então passaram a contar ao estranho tudo sobre o Senhor Jesus, como ele ensinara o povo e como morrera na cruz. Disseram que estavam desapontados porque pensavam que quando viesse o Salvador prometido por Deus, ele derrotaria Roma, o inimigo de Israel, e introduziria o reino de Deus nessa terra. E agora, alguns dos seguidores de Jesus disseram que ele está vivo, mas os 2 homens que iam para Emaús pareciam não acreditar nas notícias. O estranho olhou para eles e disse: "Seus tolos, por que é tão difícil para vocês acreditarem? Vocês não lembram que os profetas disseram que o prometido teria de sofrer todas essas coisas e depois voltar ao céu?" O estranho lembrou a eles tudo o que tinha sido escrito sobre o Salvador que viria e que morreria pelos seus pecados.
Mas os dois continuaram não acreditando. Sabe, crianças, não acreditar na palavra de Deus é pecado. Toda pessoa nasce com o coração pecador. A palavra de Deus diz que cada um se desvia pelo caminho. O pecado é isso, é desobedecer às leis de Deus e seguir o seu próprio caminho em vez de o caminho de Deus. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala ou faz e que não agrada a Deus. Pecado é mentir, é brigar, é fazer fofocas. Pecado é desobedecer o papai e a mamãe. Quando você faz essas coisas, você está seguindo o seu próprio caminho e não o caminho de Deus. Você está pecando. Deus é santo e separado de tudo que é pecado. Portanto, você não pode ir para o céu com o seu pecado. Sabe, crianças? Quando a gente faz essas coisas, a gente merece ficar para sempre separado de Deus, num lugar de castigo. Deus nos conta a verdade sobre o pecado na sua palavra, e não crer na palavra de Deus é pecado. Essas duas pessoas não creram no que a palavra de Deus disse sobre a vinda do Salvador para morrer pelo seu pecado. Ao chegarem lá em Emaús, onde moravam, eles convidaram o estranho para ficar em sua casa, porque já era quase noite. Ele concordou e todos se sentaram para comer. O estranho tomou o pão e deu graças a Deus por ele. Depois partiu e passou para eles. Ao fazer isso, a Bíblia diz que então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Sabe quem era, crianças? Era o Senhor Jesus vivo. A Bíblia diz em seguida que Jesus desapareceu da presença deles. Os dois devem ter olhado um para o outro e ficado espantados. Era verdade! Jesus estava vivo! Eles tinham ficado cegos para a verdade porque não acreditaram. Mas agora eles tinham visto o Senhor Jesus e acreditaram que ele estava vivo. Você acha que eles acabaram de comer e foram dormir? Não, de forma alguma. Os dois correram de volta os 11 quilômetros até Jerusalém. Não podiam esperar nem um minuto a mais para contar suas notícias aos outros seguidores. Lá em Jerusalém, foram ao lugar onde os discípulos estavam reunidos. A porta estava fechada porque tinham medo dos soldados romanos que poderiam aparecer para prendê-los. Os dois provavelmente bateram na porta ansiosos para compartilhar as notícias. Uma vez lá dentro, eles devem ter gritado: Jesus está vivo! Quase sem fôlego, eles contaram a sua experiência na estrada de Emaús. E como não tinham reconhecido Jesus até que ele partiu o pão e lhes deu. Os outros seguidores também ficaram boquiabertos. Primeiro, tinham ouvido o relato das mulheres, depois a história de Pedro e de João, e agora aqueles dois discípulos também estavam dizendo que Jesus estava vivo. Seria mesmo verdade, crianças? Jesus apareceu de repente entre eles e saudou os seus seguidores que estavam espantados. Eles o reconheceram na mesma hora, mas ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Não tenham medo, disse Jesus. Por que não acreditam que sou eu realmente? Olhem as minhas mãos e os meus pés, toquem-me e vejam que eu sou real. Um fantasma não tem carne e ossos. Jesus, o Filho de Deus, os amava e queria que tivessem fé para acreditar na verdade. Deus também ama você, criança, e quer que você também tenha fé. Ele quer que você acredite na verdade. Ele é o seu Criador, que não só fez tudo o que há no mundo, os animais, as flores, as árvores, o mar, mas também fez você. Ele criou você para ser especial, com uma mente para pensar e entender, um coração para amar e uma necessidade de crer nele.
Deus quer que você acredite na verdade de que Ele é santo, puro de todo pecado. Ele ama você mais do que qualquer outra pessoa amaria. A sua palavra diz: Deus é amor. Lá em 1 João 4:8. Deus é a fonte de todo o amor e o seu amor por você é eterno. Sabe, crianças, essas são verdades sobre Deus que Ele quer que você creia. Tenha fé nele, porque Ele te ama. Jesus, o Filho de Deus, amou os seus seguidores e quis que eles tivessem fé para acreditar na verdade. Ele os encorajou a tocá-lo e ver que ele era real, que ele realmente estava vivo. Os seguidores ficaram olhando para Jesus. Parecia bom demais para ser verdade. Mas para ajudar ainda mais na fé dos seus seguidores, Jesus comeu na presença deles, mostrando que o seu corpo ressurreto era real. Depois, Jesus fez com que eles se lembrassem das palavras das Escrituras, descrevendo o Salvador que viria e que morreria pelos pecados do mundo. Ele mostrou a eles como, por meio de sua morte e ressurreição, ele fizera tudo o que os profetas haviam dito que o Salvador faria. Esta deve ter sido uma experiência inesquecível para os discípulos e outros seguidores de Jesus. Mas sabe, crianças, Tomé, que também era um discípulo, não estava com eles naquela noite em que Jesus apareceu. E quando Tomé voltou, os outros discípulos contaram a ele, entusiasmados, e que eles tinham visto Jesus. Mas Tomé, porém, duvidou das palavras deles. Tomé não acreditou que os seus amigos, que também eram seguidores de Jesus, tinham visto o Salvador vivo. E Tomé disse: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Uma semana se passou e mais uma vez os discípulos, e inclusive Tomé, estavam reunidos com a porta fechada. Como fizera antes, Jesus apareceu de repente entre eles. O coração de Tomé deve ter batido mais forte enquanto Jesus olhava para ele e dizia: olhe para mim, Tomé. Tome as minhas mãos, toque as minhas mãos, toque o meu lado. Deixe de duvidar, Tomé. Acredite. Todas as dúvidas de Tomé acabaram. Ele olhou com admiração para o Senhor Jesus e exclamou: meu Senhor e meu Deus! Tomé finalmente creu, finalmente acreditou que Jesus é Deus Filho, o Salvador prometido que morreu e ressuscitou por sua causa. Criança, você acredita que Jesus é o Salvador? Que ele morreu e ressuscitou por você? É verdade, Jesus é o Filho de Deus, perfeito e santo. Ele viveu uma vida pura e depois entregou a sua vida na cruz pelo seu pecado. Sua falta de fé, que separa você de Deus, foi paga pelo sangue de Jesus na cruz. E a Bíblia diz: sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus, da ira do castigo eterno. Pelo fato de Jesus ter derramado seu sangue e morrido na cruz, você pode ser justificado, você pode ser reto diante de Deus, limpo do seu pecado aos olhos de Deus e salvo do castigo do pecado. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele provou que isso era verdade. Você não precisa fazer mais nada além de acreditar em Jesus e recebê-lo como seu Salvador, porque ele morreu e ressuscitou para pagar o seu pecado. Tomé finalmente acreditou que Jesus é Filho de Deus, o Salvador prometido que morreu e ressuscitou por sua causa. Jesus olhou amorosamente para Tomé e disse: Tomé, porque você me viu, você acreditou. Jesus também disse: bem-aventurados, felizes, Tomé,
são os que não viram e acreditaram. No decorrer das semanas seguintes, outros seguidores viram Jesus, comprovando ainda mais que ele estava vivo. Até chegou a aparecer a mais de 500 pessoas de uma vez só. E então, depois de 40 dias na terra, Jesus voltou à sua casa no céu. As pessoas que viram Jesus vivo depois de sua ressurreição nunca mais foram as mesmas. A sua fé nele transformou-as para sempre em seu íntimo, em seu coração. É certo que quem encontrou essas testemunhas de Jesus podia afirmar que elas estavam diferentes por causa de sua fé. Sabe, criança, se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, as pessoas devem ver uma diferença na sua vida. Você talvez tenha usado o nome de Deus em vão. Ou quem sabe, para rir daquelas pessoas que leem a Bíblia e que vão à igreja, você fez essas e outras coisas erradas porque não acreditava na palavra de Deus, que diz que elas são pecado. Mas agora que você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador e se tornou filho de Deus, os outros devem saber pelas suas palavras e pelas suas atitudes que você acredita em Deus. A Bíblia diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Se tiver a tentação de fazer as coisas erradas que costumava fazer, lembre-se que você é uma nova pessoa em Cristo. Peça a Deus para ajudá-lo a dizer ou a fazer o que é certo, para que as outras pessoas saibam no que você acredita. As pessoas que encontraram aquelas testemunhas que viram Jesus vivo, ressurreto, sem dúvida podiam dizer que elas estavam diferentes agora por causa da sua fé. Tinham visto Jesus vivo e acreditaram. Mas Jesus disse que você e eu somos ainda mais abençoados, porque embora não tenhamos visto, nós acreditamos. Você tem fé, criança, para crer sem ver? Você ouviu hoje a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz que você é pecador, mas que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, derramou o seu sangue e morreu para pagar pelo seu castigo. Ele foi sepultado e depois de 3 dias ele voltou a viver. Acreditar na palavra de Deus e receber o Senhor Jesus como seu Salvador é a única maneira de ficar limpo dos seus pecados. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a você, criança, que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, ele te deu o direito de ser chamado de filho de Deus, porque você acredita no seu nome. Sabe, criança, receber Jesus significa crer de todo o seu coração que ele morreu na cruz pelos seus pecados e que depois ele ressuscitou. E você precisa estar disposto a abandonar o seu pecado e a acreditar que só o Senhor Jesus pode perdoá-lo. Quando você se afasta do seu pecado, confiando completamente no Senhor Jesus, que é o único que pode te perdoar, ele te dá o direito de se tornar filho dele para sempre. Deus não vê mais pecado em você, ele vê você limpo e perdoado. E Deus vai mudar você por dentro e você vai poder morar com ele no céu um dia. Olha que maravilha! Você vai acreditar no Senhor Jesus e recebê-lo hoje, criança? Se você deseja acreditar nessa palavra que eu acabei de contar para você e receber o Senhor Jesus hoje, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e faça essa oração com a tia Andresa. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador e que fiz um monte de coisas erradas, mas eu creio que o Senhor morreu por mim e por isso, Jesus, eu o recebo
como meu Salvador e peço que o Senhor me perdoe de todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Ah, crianças, quando você crê no Senhor Jesus Cristo e o recebe, você se torna filho de Deus e isso é maravilhoso. Sabe o que mais é maravilhoso? Jesus promete que nunca vai te abandonar. Você pode conversar com Ele sempre que você quiser, em qualquer lugar. Ele lhe dá o poder para fazer o que é certo. Ele te ajuda a fazer o que é certo. E Ele ainda garante na sua palavra que quando você se torna filho dele, Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Quando você se torna filho de Deus, Ele quer que você o conheça melhor, criança. E por isso, não perca na próxima semana o último dia do nosso clubinho para descobrir qual é o último segredo da melancia. Olá, meus amores! Vamos para mais um quiz e aí é prestar atenção na história de hoje. Mais um segredo desvendado da melancia, a cor branca. Prestaram bastante atenção na história que a tia Andresa contou? Sim? Então vamos lá! Prestem bastante atenção antes de responder, ok? Vamos para o nosso quiz. Número 1. Sobre o que os dois homens conversavam indo para Emaús? Letra A. Sobre a distância entre Jerusalém e Emaús. Letra B. Sobre as coisas que tinham acontecido com Jesus. Letra C. Sobre convidar um estranho para comer com eles. A resposta certa é a letra B. Eles conversavam sobre as coisas que tinham acontecido com Jesus. Pergunta número 2. Em que momento os dois homens reconheceram que era Jesus? Letra A. Quando o convidaram para ir em sua casa. Letra B. Quando Jesus desapareceu do meio deles. Letra C. Quando Jesus partiu o pão e deu para eles. A resposta certa é a letra C. Quando Jesus partiu o pão e deu para eles. Número 3. Que discípulo só acreditou que Jesus estava vivo depois que viu e tocou em suas feridas? Letra A. Tomé. Letra B. Pedro. Letra C. João. A resposta certa é a letra A. Tomé. Número 4. Em João 1,12 diz que para ser filho de Deus é preciso. Letra A. Crer em muitos deuses. Letra B. Crer no Senhor Jesus e recebê-lo como Salvador. Letra C. Apenas ler a Bíblia e orar. A resposta certa é a letra B. Crer no Senhor Jesus e recebê-lo como Salvador. Número 5. O que Jesus promete nos dar quando nos tornamos filhos de Deus? Letra A. Uma boa quantidade de amigos. Letra B. Uma porção de presentes. Letra C. Que nunca vai nos abandonar. A resposta certa é a letra C, que nunca vai nos abandonar. E aí, minhas crianças lindas, acertaram todo o nosso quiz de hoje? Sim?
Ah, crianças inteligentes, vocês são muito, mas muito especiais para Deus, para Jesus. Semana que vem tem mais, tá? Até lá! E aí, meninas, vocês gostaram da história? Sim! E o quiz, todo mundo acertou também? Sim! E aí em casa? Será que lá em casa eles acertaram? Ah, crianças, foi tão bom, né, meninas? Vamos sentar em pé? Foi tão bom o nosso clubinho de hoje, mas pena que tá acabando. Mas antes de acabar, vamos fazer mais uma oração? Sim! Vou ficar aqui perto. Vocês podem vir mais aqui pertinho de mim, pra gente poder orar? Todo mundo de olhinho fechado e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse clubinho, por tudo que o Senhor já fez até hoje, Deus. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz pelas nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor, porque através do sacrifício dele, nós temos a salvação em Ti, nós podemos recebê-lo como Salvador das nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos ser chamados de filhos do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por cada criança, por cada família, Senhor, e que as crianças também possam, Pai, abrir o coração delas, ó Pai, para estar recebendo o Senhor na vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. 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 Crianças, não percam o nosso domingo que vem, porque tem o último segredo da melancia. Olha que legal, será o último segredo da melancia. Qual segredo será, hein? Só vai saber quem vier aqui, hein? Então, ó, tchau, até o próximo domingo, nós esperamos vocês. Tchau! Tchau, tchau! Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você Ele vai morar, seus pecados perdoados. Agora salvo está, Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salvo assim. Deus nos amou de tal maneira Que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus está sorrindo Porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar, seus pecados perdoados. Agora salvo está, Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei.
Jesus.